por conta da atual crise que estamos atravessando, que, aliás, é uma crise que parece ser muito mais grave do que parecia quando ela começou a despontar no horizonte, né? O tema já estava marcado, a gente faz as sessões de mentoria dentro da Academia de Líderes Online, então eu já tinha escolhido o tema gestão de mudança para esse mês, mas aí eu decidi por abrir essa mentoria, porque por uma infeliz coincidência, até diria, né, nós entramos num momento em que as mudanças elas vão ser, com certeza, muito mais ainda intensas e vão estar com muito mais frequência no nosso trabalho do que estavam antes da crise, né? Eu estava lendo essa semana um artigo, né, do Yuval Noah Harari, né, é o cara que escreveu Sapiens, também escreveu Homo Deus, né, ele é um historiador muito reconhecido no mundo inteiro, mas trabalha na Universidade de Jerusalém, e ele estava falando uma coisa que eu achei realmente muito legal. Ele falou assim, tem gente achando que as coisas vão mudar depois dessa crise, e quem está achando que as coisas vão mudar já está atrasado, né? As coisas não vão mudar, as coisas já mudaram. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma como era antes desse vírus. E por quê? Porque ele realmente demonstrou que a gente vai viver daqui para frente em ciclos, possíveis ciclos, né, de vírus, de pandemias, epidemias, eventualmente pandemias. Então, o mundo se globalizou, isso trouxe um monte de coisa bacana, mas, ao mesmo tempo, o mundo também se tornou muito mais arriscado, né? Qualquer coisa que acontece... Agora, a teoria do caos, né, que quem já teve contato com a teoria do caos, que diz que o bater de uma borboleta lá na Ásia, né, no Oriente, pode provocar uma gripe aqui no Ocidente, né? Acho que essa frase nunca foi tão atual, né, e tão, eu diria, pertinente, né? Então, assim, eu poderia começar esse bate-papo nosso falando, né, de como o mundo está mudando, de como as coisas estão acontecendo de forma mais rápida, como a gente sempre ouve aqui e ali nas palestras, tal, quando se fala em gestão de mudanças, eu uso esse gancho quando eu trabalho dentro das empresas, a gestão de mudança, né? Só que a gente não precisa fazer isso agora. Por quê? Porque eu acho que todo mundo está percebendo, né, gente, o quanto as nossas vidas já mudaram e o quanto elas vão mudar daqui para frente. Às vezes a gente para pensar e se não refletir um pouco mais de profundidade, pode achar que a gente está mudando tudo só na travessia, só agora, né? O home office, as mudanças da forma de comunicação, né? A mudança da forma de convivência, né? Então, pode parecer que tudo isso vai passar daqui a 3, 4 meses, né? E quando passar, pode parecer que as coisas vão voltar como eram antes. E isso talvez seja um ledo engano, né? Eu apostaria que sim. Por quê? Porque é só olhar o que está acontecendo, né? Com as empresas, com os mercados, com as famílias, com os serviços, com as bolsas de valores, né? Com tudo, para saber que, por enquanto, nós estamos no momento de sobreviver, né? Nós estamos numa fase, inclusive, existem teorias que tratam de estágios da mudança, né? E nós estamos nesse momento numa fase de sobrevivência. São aquelas coisas que vão acontecendo para fazer com que a gente sobreviva. Sobreviva não só fisicamente, também e principalmente, afinal de contas, a vida é o nosso maior patrimônio, mas sobreviva também do ponto de vista de econômico, do ponto de vista depois de empresarial, corporativo, né? Quer dizer, quando essa parte mais, diria, visível da crise passar, quem ainda achar que tudo vai continuar como estava, poxa, eu acho que está percebendo pouco, né, o movimento. Imagina o seguinte, gente, tem empresas aí que estão perdendo praticamente o ano em termos de receita, ou talvez boa parte do ano. Tem empresas que estão perdendo clientes, estão perdendo fornecedores, tem empresas que só compravam de um único fornecedor baseado numa única região do mundo, seja a China, seja qualquer outra região. E agora vai começar a pensar o seguinte, será que vale a pena eu manter toda o meu fornecimento concentrado numa única região do mundo? Vamos lembrar que o mundo ele foi se globalizando, mas foi se especializando, né? Tinha países que eram mais serviços, como Estados Unidos, alguns países mais fábricas, como a China, alguns países mais agricultura, como o Brasil. Então, a gente foi, de certa forma, mapeando o mundo e entregando responsabilidades em relação às nossas vidas, em relação ao nosso trabalho. E agora, a gente vai viver um momento de repensar tudo. Eu tenho amigos
que são executivos de grandes empresas e me diz o seguinte: nós já estamos debruçados nos dados, nas informações que estão chegando para a gente, nós já estamos em contato com muitos fornecedores no mundo inteiro. Claro que a gente não vai tomar nenhuma decisão agora, porque agora, obviamente, que a prioridade é a gente atravessar essa maré, né, atravessar esse momento de turbulência, mas a gente vai ter que rever um monte de coisa quando a poeira baixar, né, quando as coisas voltarem relativamente ao normal. Então, quem acha que essa crise do coronavírus ela vai se limitar à travessia enquanto está agindo como pandemia, até quando realmente for completamente dominado, extinto, realmente precisa repensar. Porque eu diria que as grandes mudanças vão começar a acontecer no momento em que tudo isso se estabilizar, né? Onde os executivos, onde os empresários, onde os profissionais de consultoria, eles perceberem o seguinte: opa, sobrevivemos, né? Estamos respirando, agora vamos trabalhar para poder repensar. E tudo isso vai trazer uma série de mudanças. Então eu queria começar conversando com vocês sobre o que é importante na consciência que um líder, e quando eu falo líder aqui, não estou falando só de pessoas que lideram hoje projetos e pessoas, né? Porque tem gente aqui nessa live que ainda não lidera projetos e pessoas, mas eu estou falando que líder, ele está em todos os lugares. O líder está, muitas vezes, liderando a mesa dele, o trabalho dele, a parte do projeto que ele envolve, né? Então eu queria começar conversando com vocês sobre uma sensibilização para uma consciência em relação ao que é mudança. Quando a gente é gestor e a gente não percebe o que é uma mudança de fato, nós corremos o risco de simplificar muito esse processo, de achar que esse processo é simples. E aí, muitas vezes, a gente vai e bate com a cabeça na parede, porque a gente vai se frustrar, porque as coisas não vão acontecer como deveriam. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de por que a mudança é tão complexa. E por que a mentoria é tão importante, gente? Por que eu acho que o meu trabalho é tão legal? Porque assim, a gente se debruça em um monte de livros. Então, quem quiser depois, manda lá uma mensagem para o nosso e-mail, né, contato@lideresonline.com.br. Se quiser, eu mando para vocês algumas sugestões de bibliografia a respeito desse tema, de literatura. Mas eu diria o seguinte, né, por exemplo, né, anotei aqui, né, Liderando Mudanças, do John Kotter, talvez a primeira grande obra best-seller sobre mudanças, né? Sobre gestão de mudanças, né? Gestão da Mudança com Sucesso, do David Miller, né? Também um best-seller. O próprio livro Execução, né? Do Rancharan e Larry Bossage. Só que, o que acontece? Vocês vão pegar essas obras, tá tudo muito espalhado, cada um fala de um jeito, de uma coisa tal. Por que a mentoria agrega valor? E por que a curadoria, que é a que a gente faz, agrega valor? Porque, olha só, nós pegamos tudo isso, a gente vem estudando tudo isso o tempo todo, a gente discute, entre nós, pesquisadores, estudiosos do assunto liderança, a gente tenta fazer um casamento da prática com a literatura, né, que traz os conceitos e tal. A gente usa a nossa vivência nessa área de gestão de projetos, de gestão de mudança. Eu não sei se todo mundo tem noção do meu currículo, eu trabalhei durante 35 anos no mercado corporativo e durante 20 anos eu fui executivo de empresas, de grandes empresas. E eu atuei muito com processos de mudança e pude aplicar, né, muita coisa que eu aprendi e também errei bastante. Então a gente vai também percebendo o que dá certo, o que não dá certo. A gente junta isso também com o nosso trabalho acadêmico, né? Eu sou professor em cursos de pós-graduação desde 2001. Né? Eu ministro disciplinas voltadas na pós-graduação para estratégia e gestão. E tudo isso, a gente pega tudo isso, coloca num grande caldeirão e traz para vocês o que a gente acha mais legal e mais importante. Então, cá entre nós, tá, gente? A minha dica é, se vocês não são profissionais ligados à academia em relação à gestão de mudança, se vocês não são consultores nessa área, minha sugestão, não leia mais livros sobre isso por enquanto. Porque eu vou trazer para vocês o melhor do melhor do melhor. Modéstia à parte, eu sei que eu também posso não escolher as melhores coisas, eu não quero dizer aqui que o meu conteúdo é o melhor de todos, mas eu posso dizer para vocês que eu estou trazendo aquilo que eu acho mais importante, mais interessante, para fazer com que vocês enxerguem a mudança como uma coisa super importante, super complexa e principalmente saibam lidar com ela, tá? Então a gente vai, daqui
durante os próximos 15 minutos, falar um pouquinho do que é a mudança em si, a fase de sensibilização, de consciência, tá? Aí, terminado esses 15 minutos, a gente abre para algumas perguntas e respostas. O que eu não responder aqui, eu respondo depois para vocês por e-mail, tá certo? Eu não vou deixar nenhuma pergunta sem resposta, mas não vou ficar também respondendo muita coisa aqui, senão muita gente dispersa, tá certo? A gente responde 3, 4 perguntas aqui, depois a gente parte para o segundo bloco, tá? No segundo bloco, a gente vai falar já de ferramentas, já do nosso método Change, que é um método que vem sendo aplicado em grandes empresas, com feedbacks muito legais, e muitos executivos dizendo o quanto isso os ajudou a gerir mudanças. Executivos de todas as instâncias, da área operacional, da área tática, da área estratégica e assim por diante. Primeira coisa que eu acho que nós precisamos entender, gente, nós trabalhamos com mudança, nós trabalhamos com um movimento antinatural. A primeira coisa importante é a gente entender que a mudança não é um processo natural do ser humano. Não é. Aliás, a mudança não é um processo natural dos seres vivos. Porque se você pegar, por exemplo, os animais, tem aqueles animais que fazem a migração, mas fazem estritamente por questões de alimentação, questão de necessidade de sobrevivência. Os animais que têm espaço, têm alimentos por perto, eles não saem do seu reduto. A mudança ela é, portanto, um movimento antinatural. E o líder que não percebe isso, ele não percebe a complexidade que é fazer uma gestão de um projeto de mudança. Seja um projeto pequenininho, projeto grande, ou um projeto imenso. Se ele não perceber como a mudança é um processo antinatural, ele não consegue ter a noção do desafio que ele tem quando ele gera mudanças. Então vamos lá. Nós somos um bichinho que já estávamos prontos há 70 mil anos. Nós, Homo sapiens, existimos há 70, 60 mil anos, exatamente como nós somos em termos biológicos. Claro que a gente vem se desenvolvendo e evoluindo ao longo do tempo, diferente dos animais que muitas vezes são exatamente iguais, né? Você pega uma colmeia de abelha, a colmeia igualzinho era há 70 mil anos. Nós não, nós vamos mudando e evoluindo. Mas o que acontece? Vamos lá. Há 70 mil anos, nós éramos coletores e caçadores. E a gente vivia, né? Não trabalhava, porque era viver. A gente vivia e sobrevivia em grupos, tá certo? Em grupos pequenos até então. E o nosso grande objetivo era sobreviver. Então, nós fazíamos aquele ciclo, né? De durante o dia, caçar, coletar, arregimentar alimentos, para depois à noite a gente se recolher, né? Nas cavernas, nos redutos, para se proteger dos predadores. E vamos lembrar que nós éramos, naquele momento, seres insignificantes do ponto de vista da cadeia alimentar. A gente era presa fácil de boa parte dos animais que conviviam com a gente, coabitavam a terra com a gente, tá certo? Bom, então, havia, obviamente, uma tendência natural de a gente estar sempre por perto da própria caverna, não fazer grandes incursões sob risco de anoitecer e a gente ficar no meio da selva ou no meio do ambiente hostil. E nós vamos lembrar que a gente começou, né, como pequenas tribos, né, lá na África, né, nas savanas africanas, tá certo? E então era muito comum aquelas incursões rápidas, né, céleres, próximas, e volta correndo para trás para poder entrar na caverna ou redutos, né? A caverna é só um símbolo, é o símbolo mais conhecido, mas muitas tribos não ficavam dentro de cavernas, tinham redutos de proteção que podiam utilizar para poder fugir do risco dos predadores. Bom, então nisso acontecia que a gente não queria mudar a nossa rotina. Se a gente mudasse a nossa rotina e começasse por um ambiente que era menos conhecido, a gente corria muito mais risco. Então a gente se limitava a estar num ambiente que a gente dominava, pelo menos do ponto de vista de conhecimento. A gente não dominava do ponto de vista de sermos o topo da cadeia alimentar. E o que acontecia, né? De vez em quando, passado algum tempo, às vezes meses, às vezes anos, os alimentos daquela região iam escasseando, né? Tanto a caça dos animais mais viáveis, para a gente poder caçar, quanto as plantas que a gente coletava, tal. Vamos lembrar que a gente não plantava nada, né? A gente não criava animal no fundo do quintal, tá certo? E aí chegava o momento de ter que migrar. Nós éramos, de certa forma, nômades, mas eram nômades por obrigação. E nesses momentos de migração, os próprios paleontólogos, eu nunca consigo falar direito esse nome, paleontólogos, né?
que fazem o estudo aí da história da humanidade, ossificação, carbono 14 e tudo mais, né? Os cientistas que mexem com isso, eles percebem claramente que no momento da migração, o que acontecia? Esses grupos tinham que deixar pessoas para trás. Então, vocês imaginam que a nossa emoção ela já estava muito consolidada no nosso ser, no nosso ego. Nós éramos já homo sapiens naquela época. Então, a gente tinha sentimentos, tinha emoções. Então, olha só, quando a gente migrava, a gente deixava pessoas para trás que não tinham forças para poder seguir. Então, essas pessoas eram praticamente condenadas à morte, porque elas não tinham forças físicas, estavam muito velhas. E vamos lembrar que velhice naquela época, né? Nós estamos falando de 40 anos de idade. Já eram pessoas que não enxergavam bem, que não conseguiam enxergar os animais, eram pessoas que já tinham problemas, muitas vezes, musculares. Nós não tínhamos a medicina que temos hoje, portanto, as doenças iam evoluindo num ritmo e numa intensidade muito maior do que acontece hoje. Então, primeiro, as pessoas deixavam pessoas para trás, deixavam entes queridos para trás do grupo. E mesmo no momento da viagem, da jornada que se percorria para poder fazer a migração e para poder chegar até um outro local desconhecido, e, portanto, que não era dominado ainda, várias pessoas do grupo também acabavam por morrer, acabavam por ser exterminados ou pelo cansaço, pelas doenças, ou pelos predadores, né? Porque você estava indo para um lugar que você não conhecia. Então, essas centenas de pessoas que faziam as migrações e tal, às vezes chegavam lá em dezenas e às vezes chegavam lá em unidades de pessoas. E isso criava um trauma muito grande a cada migração. Portanto, a cada vez que nós, Homo sapiens, migrávamos, nós tínhamos menos vontade de migrar. Mas, é claro, instintivamente nós sabíamos que em algum momento teríamos que migrar. Então, uma vez fixado no novo ambiente, a gente começava novamente a caçar, a se alimentar, a procriar, né? E aí iam nascendo crianças, tal, e se a gente passasse 4, 5, 6 anos, como é natural imaginar que se passasse no novo local, a gente ia crescendo como comunidade novamente, até que depois de alguns anos, mais ou menos dependendo qual local tínhamos encontrado em termos de água, alimento e caça, né? A gente ia ter que, mais uma vez, percorrer a jornada na migração. Então, portanto, do ponto de vista dos nossos ancestrais, as mudanças sempre foram muito traumáticas. E a vontade de mudar sempre foi muito pequena. E mais um detalhe, que a gente, naquele momento, a gente queria o tempo todo guardar a energia. A gente precisava guardar energia ou para fugir no momento oportuno, necessário, ou para lutar. Então, a nossa vontade era, de certa forma, comer, armazenar energia e depois se esconder e descansar. Essa era a nossa vida. Então, a nossa vida não era uma vida, vamos dizer, estimulada pela mudança, não. A gente era estimulado para reservar energia para, na hora que precisasse, poder usá-la. Bom, o tempo foi passando e por movimentos que a gente não entende muito bem direito o que aconteceu, mas movimentos que foram ocorrendo, por exemplo, a questão da descoberta do fogo, da descoberta da invenção da roda, algumas coisas que foram, né, a idade da pedra lascada, onde se descobriu armas com muito mais eficácia. Começou-se, a partir daí, a se desejar com um pouco mais de ênfase as mudanças, mas ainda com aquela visão de que tudo tinha que ter um limite, tinha que ser próximo, tinha que ser fazer com muita parcimônia. Por quê? Porque ainda se tinha um instinto de que a sobrevivência dependia da rotina, dependia de se fazer o que se conhecia, sob risco de fazer alguma coisa diferente e sucumbir aos predadores, às doenças e assim por diante. Vamos lembrar, inclusive, que nós, coletores, aprendíamos a coletar alguns alimentos. A gente não arriscava muito comer novos alimentos sob risco de comer algum alimento venenoso e vir a perder um ente do grupo, pelo menos, né? Fazer um teste, alguém teria que morrer para saber que aquele alimento não era comestível, tá certo? Bom, então, do ponto de vista da nossa ancestralidade, nós não gostamos de mudar. Ao contrário, nós gostamos de deixar tudo como está. Bom, agora vamos falar um pouquinho do ponto de vista cultural. Nós evoluímos, quando chegou a 12, 10 mil anos atrás, a gente conseguiu, na Revolução Agrícola, passar a criar animais domésticos, domesticá-los. Nós passamos a plantar, fazer a cultura, depois colher. E a gente fez tudo isso também, presumivelmente, com o grande objetivo de não precisar migrar. Então, a gente queria criar formas de ter alimentos, ter caça,
nesse caso não seria mais caça, seria carne, né? Ter carne por perto, sem precisar caçar e nem coletar. Por quê? Porque aí a gente poderia se fixar. E não à toa, foi nesse momento em que a nossa sociedade começou a crescer de uma forma muito mais, vamos dizer, robusta, né? Por quê? Porque em se fixando, você não tinha a jornada de sofrimento que era migrar, perder pessoas, depois perder pessoas numa região desconhecida ainda, tal. Então aí começamos a crescer de uma forma muito mais acelerada e foi aí que a humanidade começou realmente a criar grandes povoados e grandes regiões de pessoas fixas. E quando a gente se fixou, olha que coisa engraçada, a gente se fixou e começou a perceber que a situação ficou muito mais cômoda do ponto de vista de não perder pessoas da família, da tribo, de não morrer com tanta frequência. A gente começou a perceber, inclusive, que a nossa própria sobrevivência em termos de anos começou a crescer. Então, fixou mais ainda no nosso cérebro, na nossa mente, a visão de que, poxa, mudar não é legal. Mudar não é legal. E aí a gente traz muito disso no nosso instinto, né? Nós temos 3 cérebros, né? Nós temos o cérebro instintivo, o cérebro reptiliano e o cérebro racional, o córtex, né? O córtex pré-frontal, não é o neocórtex. Então, a gente, na verdade, traz lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente e até no nosso instintivo e no nosso emocional muita resistência à mudança. Então, olha só, a gente como ser, a gente como espécie, não gosta de mudança. E a gente vive num ambiente atual onde a mudança é vamos dizer, uma grande certeza. Então, olha como tem aí um desafio, né? Uma dicotomia entre o que a nossa essência quer de fato e o que a gente tem que fazer. Né, que é estar abraçando as mudanças, tá certo? Aí vamos um pouquinho para o aspecto cultural. E o líder tem que saber também que as pessoas que ele recebe como liderados, inclusive ele, muitas vezes, ele advém de uma criação onde também a proteção, onde a manutenção do status quo é sempre priorizada. Se uma mãe pudesse, ela colocava todos os bebezinhos dela, os filhos dela, do ladinho dela, trancava a casa e só pegava alimento por baixo da porta para não precisar ficar sem dormir quando o adolescente vai para uma festinha, vai para uma boate, uma discoteca, enfim. Então, a nossa cultura, que também é muito influenciada pela nossa ancestralidade, ela é uma cultura social voltada para a manutenção do status quo. Vamos pensar o seguinte, gente, o que a gente ouve quando a gente é pequeno? Você vai até a escola, mas volta pelo mesmo caminho, hein? Não vai se aventurar a escolher caminhos diferentes, porque, pelo amor de Deus, o homem do saco pode pegar você. Quantas vezes a gente ouviu isso na nossa vida, né? E quantas vezes até a gente falou isso já com os nossos filhos, né? Então, a gente também vai naquela, não vai mudar, não muda o caminho. Se você conhecer alguém estranho, não conversa com essa pessoa, porque ela pode dar uma balinha com droga. Enfim, é sempre um ambiente de proteção, né? Aí quando o adolescente fala assim, poxa pai, poxa mãe, estou pensando em sair de casa. A gente muitas vezes fala assim, não, você é muito novo, espera você chegar nos teus 42 anos, tô brincando. Mas quantas vezes, né, o pai e a mãe fica tentando segurar, não, acaba primeiro a faculdade, depois quando você acabar a faculdade você consegue arrumar um emprego, aí sim. Aí muitas vezes a pessoa acaba a faculdade, não, mas espera aí, filho. Agora você precisa ter um teto, pelo menos, então fica um pouco mais. Claro que algumas culturas são um pouquinho mais liberais do que outras culturas, mas mesmo quando o pai e a mãe conseguem liberar as pessoas para poder sair, os filhos, né? Eles ficam muito em cima, né? Cuidado, você está numa cidade pequena, uma cidade diferente, uma cidade estranha, não vai sair à noite. Enfim, gente, o nosso ambiente cultural é um ambiente também que rechaça as coisas novas. Rechaça a mudança. Deixa eu contar para vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu fui muito precoce na escola, né? Comecei a fazer o primeiro ano muito cedo. E aí, naquele tempo, os diretores eram donos da escola, né? Eu me lembro que as minhas irmãs estavam 2 anos à frente de mim. Não, 1 ano à frente de mim, 1 ano. Aí o que aconteceu? O diretor chegou e percebeu que eu já sabia ler, escrever, fazer conta, blá, blá, blá. Aí ele chegou e falou o seguinte, vamos fazer uma prova pro Edson, pô, fazer uma prova de final de ano já, vamos dar uma prova de final de primeiro ano, porque esse menino está sendo desperdiçado. Aí eu fiz a prova e passei muito bem na prova. Aí o diretor falou o seguinte, amanhã você não estava no primeiro ano. Isso fazia 2 semanas antes de começar. Aí, você está no segundo ano amanhã, você vai estudar com as tuas irmãs. Aí eu, 5 anos de idade, não entendi muito bem, mas cheguei na casa da minha mãe,
Falei, mãe, o diretor falou que amanhã eu estou no segundo ano junto com as nossas irmãs. Falei, como assim e tal? Eu não sei, falou. Aí a minha mãe não tinha telefone naquele tempo, minha mãe correu até lá, a escola ficava a algumas quadras da nossa casa, e a minha ex-professora falou, olha, dona Rosa, realmente, o Edson precisa passar para o segundo ano. Bom, no dia seguinte, eu estava no segundo ano, e depois de mais ou menos um mês e meio, a professora do segundo ano chegou para o diretor e falou assim, ó, o Edson também tá muito assim, tá entediante para ele, porque o que aconteceu? Como as minhas irmãs estudavam já, eu ficava pertinho das minhas irmãs lá, meu pai ensinando as minhas irmãs, eu era muito curioso e tal, e meu pai já começou a me ensinar também. Bom, enfim, gente. Aí acabou que minha mãe foi lá e falou assim, nem pensar. Ele não sai do segundo ano, porque eu não vou deixar ele passar, deixar as irmãs para trás e ele ficar, de repente, numa série mais elevada, mais avançada. Mas, enfim, aí eu me formei no colegial com 16 anos. E assim que eu me formei no colegial, eu prestei o vestibular. E eu passei em 2 universidades na época. As 2 fora da minha cidade. Eu sou de Votuporanga, uma cidade pequena, uma cidade que hoje tem muitas faculdades, naquele tempo não tinha. Que pena, né? Mas hoje quem está lá consegue fazer faculdades assim, super legais, mas naquele tempo não tinha. E aí eu ia embora para poder fazer a faculdade em Campinas. Eu escolhi Campinas, eu passei na Ilha Solteira, uma faculdade estadual, e passei numa faculdade privada, na PUC, em Campinas. Mas escolhi Campinas. E aí, cheguei para meus pais e falei, ó pai, ó mãe, eu passei na faculdade, vocês sabem que eu fui fazer vestibular, e agora eu quero ir para lá, quero fazer faculdade. Aí minha mãe se tocou, né? Que tudo aquilo que eu estava fazendo, pai, viaja fazer vestibular, né? Que podia acabar em alguma coisa, diferente do que ela estava prevendo, que era, nada vai acontecer. Bom, só pra você ter uma ideia, a minha mãe falou para mim assim, Edson, se você sair daqui e for embora daqui agora, você vai voltar e vai me ver no meu caixão. Já conversei com ela sobre isso várias vezes, e dá risada. Minha mãe está com 87 anos, uma gracinha, né? Uma belezura de pessoa, mas ela falou para mim isso. Bom, resultado, né, pessoal? Eu fiquei num dilema, falei, meu Deus do céu. Eu com 16 anos de idade, não era muito maduro ainda. Se eu sair daqui agora e minha mãe morrer, eu vou me sentir culpado o resto da vida, né? Então passei algumas noites mal dormidas, tá? Mas no final resolvi, falei, mãe, eu vou. E aí eu vim para Campinas e rezava todos os dias pela minha mãe e tal. Graças a Deus ela não morreu, isso já faz mais de 40 anos, e ela está muito bem, graças a Deus. Mas então, nós fomos feitos para não mudar. E o líder que não percebe isso, ele não trabalha com o devido nível de complexidade que é um processo de mudança. Então ele faz assim, ele chega lá pro time dele e fala assim, moçada, vamos lá, ó, vai mudar algumas coisas aqui, e a gente precisa, a partir de segunda-feira, fazer não sei o que lá, tal, já passa a distribuir as tarefas, e ele não percebe o quanto dói para alguém ouvir a palavra mudança. Ah, Edson, eu conheço um cara, um amigo meu, ele adora mudança. Claro, gente. A gente fala de população, não estamos falando de 100%. Aqui ou ali, talvez, sei lá, 3, 4% das pessoas adorem mudar. Não para em lugar nenhum, queira mudar, mas não é assim o normal. Ah, mas a geração mais recente, ela muda muito de empregos e tal. Olha, gente, eu trabalho com trainees, trabalho muito com trainees. Eu diria o seguinte, muitos mudam porque não encontram aonde estão o que gostariam. Porque, inclusive, tem uma pesquisa recente do Gallup, que fez uma pesquisa no mundo inteiro e perguntou quais eram as prioridades da geração Z, da geração Z já, essa mais recente, tá? E entre as 5 prioridades, uma delas é ter uma casa própria. A gente às vezes acha que esse pessoal só quer saber de Airbnb, ficar um dia em cada país, um dia em cada lugar. Tem gente que é assim, tem mais gente assim nessa geração do que antigamente, é verdade, mas ainda existe uma vontade muito grande de preservar um certo status quo. Então, assim, o que acontece? Se eu não tenho a noção da complexidade que é a mudança, eu simplifico demais o processo. Resultado, não vou ter resultado. Então, eu queria deixar bem claro que as mudanças são processos antinaturais. Comprovadamente, tá? Através, hoje em dia, o pessoal coloca eletrodo assim na cabeça do pessoal, faz ressonância magnética funcional, e aí coloca as pessoas em determinados dilemas, e vão percebendo o que acontece com o cérebro, e percebe o seguinte, o que acontece? O Kahneman, que é um Nobel de Economia, né, escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, e ele mostra o seguinte, o sistema emocional, que é o límbico, e o sistema reptiliano, que é o instintivo, são sistemas muito mais rápidos do que o sistema racional.
E o que acontece? Toda vez que você fala numa coisa que mexe com o sistema instintivo, ele é muito mais rápido, ele joga um monte de hormônios, de substâncias tóxicas para dentro do cérebro da pessoa, do organismo da pessoa. Então, falar em mudança é falar de coisas que vai mover as pessoas no primeiro momento, se você não souber trabalhar com isso, vai mover as pessoas para um lado de fuga. A vontade é correr. Deixa eu entrar na minha caverninha e deixa eu ficar quietinho aqui, porque eu não quero mudar. Mudar é muito triste. Mudar me faz perder participantes da tribo. Mudar me faz correr risco com predadores. Mudar é ruim. Tanto que você vê gente que trabalha num certo lugar, 7, 8 anos, e você pergunta assim, você já fez algum caminho diferente para você chegar na empresa? O cara fala assim, nunca fiz. Eu faço sempre o mesmo caminho. E tem um detalhe aí também funcional, que eu tinha esquecido de falar. Quando a gente vai fazer uma mudança, a gente vai usar as nossas funções executivas do cérebro. O que é a função executiva? É aquela função que você tem que fazer, tem que usar para poder aprender coisas. E é uma função que dá muito trabalho para o cérebro. E vamos lembrar que a nossa tendência é querer economizar energia, tá certo? Então quem já aprendeu a dirigir sabe muito bem que quando você começa a dirigir é terrível. O que eu faço? Põe a primeira antes, meu Deus, e depois é para trás ou para frente? Piso na embreagem ou não? Tal. E aquilo é um desespero para a gente, porque você está tendo que usar as funções executivas, que são muito, elas usam muita energia do cérebro. Até que um certo dia você faz tanto aquilo que aí você automatiza e as funções executivas deixam de ser necessárias praticamente. E aí o que acontece? Vira uma coisa prazerosa. Você passa a fazer automatizado, está ouvindo um rádio, está ouvindo uma música, está olhando para fora às vezes para a paisagem, você consegue fazer isso, e aí o ato de dirigir vira uma coisa super gostosa. Então, a mudança, ela sempre exige muito das nossas funções executivas, o que também cria resistência, porque o nosso cérebro sabe que vai exigir mais dele, e aí ele tende a tentar fazer com que as coisas não aconteçam como tem que acontecer. Então, se as mudanças são movimentos antinaturais e, consequentemente, são dolorosas, a gente precisa pensar o seguinte, que tanto para a gente embarcar em projetos de mudança, como para a gente liderar projetos de mudança, a gente vai ter que, de certa forma, ir para a zona de esforço. Não tem jeito. Tirando, como a gente falou, 3 ou 4% da população, que por, às vezes, motivos culturais, cresceu em famílias que não paravam numa cidade, que ficavam um ano num lugar e ia para outro, tiveram pais que eram verdadeiros nômades, ou tiveram pais que tiveram vários negócios ao longo da vida. Então, a pessoa pode se acostumar e curtir mudança, mas é exceção, né? Bom, então, a gente sabe que a mudança, normalmente, ela é uma coisa que vai para a zona de esforço. E aí, o que a gente tem que ter como líder, ou como liderado, inclusive, como premissas fundamentais para que a gente possa trabalhar melhor a gestão da mudança. Lembrar primeiro o seguinte, o medo e a desconfiança andam juntos. Está mais do que provado pela neurociência que aonde há medo, há desconfiança. Então, estar trabalhando ou criar um ambiente de confiança é super importante no processo de mudança. Por quê? Porque como a mudança gera medo e gera desconfiança, tipo assim, puta, de novo, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio vai dar errado. Né? Vai mudar, tá tudo indo tão bem, pô, a gente tá ganhando o jogo, o cara vai querer... Aliás, essa é uma frase que se fala muito, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Olha só, isso é mais uma vez uma demonstração da reação que a gente tem quando pensa em mudança. Pô, tá tudo indo bem, cara, não vamos mexer, pelo amor de Deus. Aí só vai mudar ou tentar mudar quando tudo tá, de repente, na crise violenta. Aí já é tarde. Vamos lembrar, por exemplo, do caso da Kodak, que é um caso super emblemático, que acho que a maioria de vocês já leu sobre ele, que no momento em que tentaram mudar, foram resistindo, quando foram mudar, já era tarde. Aí não deu tempo de salvar. Vamos pensar, por exemplo, no caso da Itália, recentemente, que demorou bastante para tomar algumas medidas que pareciam ser importantes, necessárias, e quando foram tomar essas medidas, já, vamos dizer, a consequência já foi talvez mais dolorosa do que se imaginava que pudesse ser. Então, vamos lá. A confiança é fundamental para você vencer o quê? O medo e a desconfiança. Então, líderes que criam um ambiente de confiança, líderes que criam um ambiente onde as pessoas podem falar, podem sugerir, podem criticar, um ambiente que você conhece as pessoas te conhecem, e vai criar um ambiente onde é muito menos complexo fazer mudança.
Por quê? Porque as pessoas confiam no líder e confiam uma nas outras. Então, uma premissa fundamental é que a gente crie efetivamente um ambiente onde a confiança seja predominante. Outra coisa, uma premissa fundamental, qualquer mudança representa um projeto. Eu vou falar aqui como exemplo de um projeto que eu trabalhei quando eu vim para São Paulo, foi o primeiro projeto que eu ajudei a executar, eu não era nem da área de planejamento, que foi a criação do Banco de Atacado no Banco do Brasil, o Banco de Empresas. Vou usar muito esse pano de fundo e vou dar muitos exemplos da vida pessoal também para a gente poder tentar entender do que eu estou falando. Mas, por exemplo, gente, se você chega para sua esposa ou para o seu esposo e fala assim, eu estou a fim de fazer uma reforma na casa, é uma mudança, às vezes é uma mudança radical na casa, dependendo o grau, o tamanho dessa reforma. Isso é um projeto, poxa. Isso é um projeto. Se você fala assim, ó, a partir de segunda-feira eu vou fazer ginástica, isso é um projeto, gente. Isso vai impactar outras coisas na sua vida. Então, toda mudança é um projeto. E todo projeto leva à mudança. Então, nunca se esqueçam disso. Toda mudança é um projeto e todo projeto leva a pelo menos uma ou mais mudanças. Tá? Então, projetos e mudanças estão extremamente interligados. Então, o líder tem que saber que é um projeto. E uma outra premissa fundamental é que o líder tem que perceber que projetos de mudança são seres vivos. Então, o que acontecia, e por isso que o Ram Charan e o Larry Bossidy escreveram um livro maravilhoso chamado Execução, onde eles mostram o seguinte, por que tanto projeto de mudança acabava por não acontecer? Porque os líderes acham que uma vez planejado, está tudo certo, está tudo bem, está tudo resolvido. E não cuidam da execução. E a mudança é um ser vivo. Então, por exemplo, você resolveu fazer ginástica na semana seguinte. Segunda-feira eu começo. Quando chega na segunda-feira, você acorda para fazer ginástica, mas se lembra de que você tem um call com o teu grupo. E o call está previsto para 9 horas da manhã. Você tinha esquecido completamente que você tinha um call na segunda-feira, quando você pensou na ginástica. Você pensa assim, caramba, se eu for fazer ginástica de segunda, ou eu vou ter que acordar 4 horas da manhã, ou eu vou atrapalhar o meu call na empresa. Pronto, vai fazer um ajuste aí já. Possivelmente você vai fazer a tua ginástica na terça. Começar na terça, quinta e sexta. E não mais segunda, quarta e sexta. Percebe? Então, toda mudança, ela é um ser vivo. E se nós não tivermos essa consciência, sabe o que acontece, gente? A gente chega e começa a forçar a mudança do jeito que a gente planejou. E aí começam os conflitos. Então, vamos voltar para casa. Você, às vezes, vai falar da reforma. Aí, você vai falar da reforma na casa, aí a tua esposa ou o teu esposo fala assim, puxa, vamos lá, peraí. Você sabe, o mês que vem, a minha família, meus pais vêm para cá. Caramba, não vamos começar uma reforma agora. Aí você planejou que a reforma ia começar na semana seguinte. Aí você fala assim, não. Eles vão vir, não tem problema. Mas vamos fazer a reforma já. Pronto, você começou com um conflito. Por quê? Porque você está achando o seguinte, como eu planejei começar no dia tal, para encerrar no dia tal, aí você fala para tua esposa assim, vem cá, não dá para falar para eles esperar um pouquinho e vir depois, não? Você começa, na verdade, a jogar todos os impactos da reforma para sua esposa ou para o seu esposo. Vai dar problema. Então, são as 3 premissas que eu quero deixar aqui no nosso pano de fundo, tá, gente? A primeira é, um ambiente de confiança é fundamental para o sucesso de um projeto. E um ambiente de confiança não se cria na hora que você vai colocar um projeto para rodar. Se cria no dia a dia, se cria nas relações, tá? A segunda, né? Qualquer mudança representa um projeto. E terceiro, todo projeto de mudança, de maneira geral, é um ser vivo e, portanto, vai precisar sofrer modificações ao longo do tempo. E aí, eu criei, a partir de todas essas obras que eu acessei, a partir dos projetos que eu desenvolvi, que eu liderei, a partir do meu trabalho na academia, nas universidades que eu trabalhei, eu criei o método Change. O método Change por quê? Ele é um método que ele traz os 6 mais importantes elementos para fazer a gestão de mudança. E por que eu chamo de elementos, não de etapas, gente? Porque, assim, vocês vão perceber que esses elementos, eles estão o tempo todo interagindo, tá? Não é assim, faz tal coisa, acabou, você faz outra coisa, acabou, você faz outra coisa. Não, não é assim. Isso aí vai estar no planejamento. Então, por exemplo, vamos voltar lá. Você está fazendo uma reforma da sua casa. O projeto da reforma, tudo bem, já está mais ou menos delineado. A gestão de mudança não é o projeto. A gestão de mudança é pegar o projeto
e fazer ele virar uma realidade com sucesso. Isso é gestão de mudança. Tanto é, nas empresas grandes, você tem duas figuras. Você tem a figura do PMO. O que é o PMO, né? É o officer, né? É o encarregado na gestão do projeto. Então, é o PMO, né? Project Management Officer. E você tem o CMO. Não em todas, mas em alguns projetos você tem o CMO, que é o quê? O Change Management Officer. Então, por quê? Porque são coisas interligadas, mas não são coisas iguais. Então, aqui eu não vou hoje falar com vocês sobre como planejar. Aliás, tem até um vídeo meu rodando por aí, em que eu já esboço planejamento e tal. Né? Quem quiser, bota lá no Google depois, procura lá, vocês vão encontrar. Está no meu canal também do YouTube, quem quiser entrar lá. Mas aqui eu vou falar da gestão da mudança, ou seja, já temos um projeto na cabeça, tá? Vamos falar da gestão da mudança aqui, que é pegar esse projeto e levá-lo até o destino final, que é a execução.